Então vamos. Questões de concursos, vamos. Bora aí. Questão 1. Vocês fizeram o dever de casa, né? Das palavras em destaque, em qual das alternativas a seguir há um verbo impessoal? A banca quer um verbo impessoal. Verbo impessoal é aquele que não tem pessoa. É aquele que não tem pessoa. É aquele que não tem sujeito. Deixa eu colocar aqui a caneta vermelha. Então, vem comigo, ó. Ventou muito durante o evento. O que é que ventou? Existe sujeito aqui para o ventou? Ele ventou? Não. Não há sujeito. Então, é um verbo que indica aí fenômeno da natureza, não é isso? Não há pessoa, não há sujeito. Resposta é ela, letra A. Na letra B, foi temeridade ter saído. Qual é o sujeito? Foi temeridade ter saído com as crianças com toda aquela chuva. O sujeito deve ser ele. O sujeito é oculto, elíptico. Pode ser ele, pode ser ela, está no contexto. Aí a gente diz que o sujeito é elíptico. O referente está lá no contexto. Entendeu? Pode ser ele, ela. Aí não dá para saber. Ou ela. Tá? Tá oculto, tá elíptico. C, Adriana, o que eu estou fazendo aqui? Agora eu estou analisando cada uma das outras alternativas com você, para a gente treinar essas dicas que eu te dei aí, finais. Letra C, o prédio veio a ruir. O que é que veio a ruir? Olha aí a locução verbal, olha que coisa linda essa locução verbal. Isso aqui é uma locução verbal, verbos juntos. Olha essa preposição aí no meio. Qual é o sujeito desse veio a ruir? O sujeito é simples. Ó, esse aqui é o sujeito, ó. O sujeito é o prédio. Então, é impessoal? Não é pessoal. Entendeu? Por que eu estou achando o sujeito nas outras alternativas? Porque nas outras os verbos são pessoais. Ó, D, durante os ensaios a bailarina queixou-se. Quem é que se queixou? A bailarina. Entendeu? A bailarina, tá? Então, ó, a bailarina queixou-se. Isso aqui é o sujeito do queixou-se. Então, nos 3 casos aqui, os verbos são pessoais. Vê se agora está organizado isso para você, ficou claro? A única que trazia um verbo impessoal, que não tinha pessoa, que não tinha sujeito, era a letra A. Entendeu? Vamos juntos. Questão 2. Questão 2 diz: não havia nada ali que não conhecesse. O verbo em destaque, nesse contexto, é impessoal. Por que a banca está falando isso, que esse verbo aqui é impessoal? Porque esse aqui é o haver com o sentido de existir. O verbo haver com o sentido de existir é impessoal. E não tem pessoa, não tem sujeito. A banca quer um outro que seja impessoal. A banca quer um outro verbo impessoal. Também é impessoal o verbo da frase. Ó, eu quero que você marque comigo a resposta, mas eu quero mais. Eu quero que em cada uma delas você ache o sujeito. As outras que não forem impessoais. Cadê o sujeito de cada uma delas? Vamos embora treinar isso? Vamos. Ó, então a banca queria um impessoal. Resposta, letra C. De manhã cedo está fazendo muito frio. Veja, está fazendo muito frio, isso é uma locução verbal. Nessa locução verbal, tá vendo esse verbo aqui, fazendo? Ó, ele é o último verbo, tudo bem? Ele é o último verbo. Ele é o verbo principal e ele é impessoal. Por quê? Porque ele está tomado aqui como, ó, fazer frio, tem a ver com tempo meteorológico. Então, tudo que tem a ver com natureza, meteorologia, faz frio, concorda? Quem é que faz frio? Ninguém. Então, não existe sujeito para essa frase. Então, o fazer aí é impessoal. Que legal! A banca queria um verbo impessoal, eu achei um caso em que o verbo impessoal está dentro de uma locução verbal. Olha que legal! Resposta, letra C. Tá bom? Isso aí. Vamos embora para a letra A. Na letra A, veja, o escurecer, muita gente teve dúvida na prova, sabia? Muita gente teve dúvida. Porque disse assim, Adriana, o escurece também não é fenômeno da natureza, minha filha? A tarde escurece no inverno? Não é, Adriana? Pô, escurece não é fenômeno da natureza, escurece. Só que aqui, o escurece tem sujeito, que é a tarde. É a tarde que escurece. Então, o escurecer aqui, ele é um verbo pessoal.
ele tem sujeito, entendeu? Isso, a tarde é o sujeito, isso aí, entendeu? Cuidado, porque se não tivesse, se não houvesse aí essa menção à tarde, se ele dissesse assim, escureceu no inverno, aí ou escurece no inverno, aí seria impessoal, porque quem escurece? Só que nessa frase existe um sujeito. Ó, se fosse assim, tipo, escurece, vou até colocar aqui ao lado para você não ter dúvida. Se eu dissesse assim, ó, escurece no inverno, aí sim seria impessoal. Porque aí não haveria pessoa. Quem é que escurece? Entendeu? Mas aqui existe o sujeito. À tarde escurece. Letra B. Naquele lugar existia uma ventania contínua. Vamos ao verbo. O que é que existia? O que é que existia? Uma ventania contínua existia. Repare que aqui, veja, o existir é pessoal. O sujeito está marcando em cada uma das alternativas o sujeito. O sujeito é uma ventania. E muita gente que teve dúvida também na D, quando olhou para D e viu igual a D é igual a A. Consegue ver? Ó, vinha amanhecendo o dia com a cantoria dos pássaros. O que é que vinha amanhecendo? O dia. O dia vinha amanhecendo. Então, esse é o sujeito. Olha que legal, né? O que é que vinha amanhecendo? Adriana, isso aqui é locução verbal também? Vamos curtir essa locução verbal? Ó, isso aqui é uma locução verbal. Entendeu? A locução verbal aqui. Olha o amanhecer aqui como verbo pessoal. Ó, o amanhecer aqui, porque é o dia que amanhece. O dia vinha amanhecendo. Olha que legal. Pegou o raciocínio? Muito legal, né? E isso faz a gente entender mesmo, pensar, né? Porque eu me lembro de que eu não entendia isso. Eu tinha muita dificuldade, que eu falava, cara, e quando é que é oração sem isso? Quando é que é impessoal, pessoal? Então, sempre que indicar fenômeno da natureza em impessoal, nem sempre. Porque dependendo do sentido da frase, haverá sujeito, né? Questão 3, Adriana, a gente está fazendo de todas as bancas? Todas. Quem sabe português, quem aprende português, aprende para qualquer banca. Questão 3, a banca vem com uma tirinha e aí ela diz, ó, no segundo quadrinho, o personagem Armandinho empregou o verbo fazer, que nesse caso é impessoal. Então a banca está dizendo que naquele contexto o fazer era impessoal, no segundo quadrinho. Venha comigo ao segundo quadrinho. Lá no segundo quadrinho, há aqui o verbo fazer, ó, faz tempo que não vemos um. Repare que o verbo fazer aqui, ele está indicando tempo decorrido, né? Então, toda vez que o haver e o fazer indicarem tempo decorrido, eles são impessoais, lembra? Faz 2 horas, é assim que a gente fala, faz 2 horas e não fazem 2 horas, lembra? Você estudou isso comigo. A banca quer um outro verbo impessoal. A banca quer um outro verbo na mesma situação. Resposta, letra B. Há dias que Armandinho tirou a foto. É o verbo haver indicando tempo decorrido. Tudo bem? Tá, então, verbo haver e fazer indicando tempo decorrido, essa aí você já sabia, são impessoais. Agora eu te chamo para mais um desafio. Em cada uma das alternativas, eu quero que você ache o sujeito comigo. Ache e classifique, para a gente treinar. Vamos. Ó, letra A. Perguntaram a Armandinho sobre a foto. Perguntaram a Armandinho. Vá ao verbo, ó, o verbo está na terceira pessoa do plural e não há nenhum sujeito ali contextualizado. Quando não há sujeito que tenha aparecido antes, quem perguntou? Não sei. Então, ele não é impessoal. Ele é pessoal, ele tem sujeito. Só que o sujeito é o quê? Indeterminado. Indeterminado. Ele existe, só que eu não sei quem é. Não confunda sujeito indeterminado com oração sem sujeito. Existe um sujeito. Podem ser eles, elas. Entendeu? Alguém perguntou. Beleza. C.
Armandinho amanheceu pensativo. Olha o verbo amanhecer aí tomado como pessoal. Viu? Você já aprendeu isso. O amanhecer aqui, o outro lá vai olhar para o amanhecer e vai dizer assim. Vai dizer assim. Ah, quem amanheceu? Nesse caso, a Armandinha amanheceu. Sujeito simples. E na letra D também há sujeito. Quem é que existe? O que é que existe? Muitas aves raras. Ó, muitas aves raras. Deixa eu colocar aqui o sujeito destacado. Muitas aves raras existem. Então, o sujeito nos dois casos é simples. Entendeu? Armandinho, que amanheceu. E letra D, muitas aves raras. Tudo bem? Tá bem? Professora, subitamente à tarde não seria locução adverbial de tempo? Deixe-me ver. Não. Não. Boa pergunta, mas não, tá? Ó, a pergunta da colega foi honesta. Ela, Adriana, eu fiquei com essa dúvida. Faz sentido a dúvida dela. Só que não. Ela pergunta se subitamente à tarde, se à tarde, ó, presta atenção, eu quero você indo comigo. Ó, presta atenção que a dúvida da colega é boa, vai ajudar uma dúvida que você pode ter lá na frente, presta atenção. Adriana, à tarde, o subitamente é, tá? Mas o à tarde não. Esse à tarde não é uma locução adverbial, tá? À tarde é o sujeito, tá? Isso aqui é um artigo e tarde aí é o substantivo. Isso aqui é um sujeito simples. Diferentemente, só seria uma locução adverbial de tempo se ele tivesse, seria diferente se eu dissesse assim, ó, à tarde. Se eu colocasse o acento indicativo de crase. Se eu dissesse assim, à tarde escurece no inverno. Está entendendo a dúvida da colega? Eu vou acabar com essa dúvida agora dela, ó. Ela falou, Adriana, à tarde não seria uma locução adverbial de tempo, minha filha, lá na letra A? Não, porque não veio o acento. É o acento que marca isso aqui, que marcaria, se houvesse, como uma locução adverbial de tempo. Entendeu? Tá? Aí o escurecer seria um verbo impessoal. A dúvida dela é ótima. Ela perguntou se não seria uma locução. Não, não é. Né? Na verdade, existe o subitamente ali, que é um advérbio de tempo. Nem de tempo, é de modo súbito. De modo súbito. De modo súbito. Agora, o segundo não. Ó, esse aqui é advérbio, tá? Esse aqui é advérbio de modo súbito. Mas esse aqui não. À tarde é sujeito. Isso aqui é sujeito. Isso aqui não é uma locução. Seria diferente se eu colocasse a crase. Aí passaria a ser uma locução adverbial de tempo. Entendeu? Cuidado. Por quê? Porque as locuções adverbiais, elas vêm marcadas pela preposição. À tarde, com crase, ou de tarde, você pode falar de tarde também, entendeu? Teria que vir uma preposição ali, para que fosse uma locução adverbial. Mas a dúvida é ótima. Se não resolver isso daí, fica travado mesmo. Tá? A tarde ali não vinha com crase, era sujeito. Matou, resolveu, entendeu? Então, Adriana, onde é que eu tô? Você está na questão 3, resposta letra B de bola. Tá? Isso aí, tô feliz de ver. Adriana, somos mais de 1000 discutindo gramática. Isso me dá um orgulho, entendeu? Isso me dá um orgulho absurdo, sabe? Porque isso significa que você está pensando o português. Português tem que ser assim, é difícil? É, cara, mas se você entender, ninguém te tira. Acabou, passa a ser seu, entendeu? É seu, é patrimônio, ó. Questão 4. Questão 4, Fundatec. Ó, alguém me perguntou da Fundatec. Quem disse que eu não trago de todas as bancas? A gente traz de tudo aqui. Na frase, ó, estamos trocando o amor de necessidade pelo amor de desejo, retirada do texto. Então, venha comigo aqui. Vou devagar com você, tá? Ó, estamos trocando o amor de necessidade pelo amor de desejo, retirada do texto. Constata-se a presença do verbo estar devidamente conjugado, na primeira pessoa do plural do presente do indicativo, e cumprindo a função de verbo auxiliar. Isso é assunto dominado para você. Isso é assunto dominado. Você entendeu o que a Fundatec está dizendo? Que isso aqui é uma locução verbal, você já sabe, você já dominou isso, que esse último verbo é o verbo... Primeiro vamos curtir o enunciado da questão. Ó. Esse último verbo é o verbo principal e esse verbo é o chamado verbo auxiliar, tá? E a banca diz que ele, o verbo estar aqui, cumpre a função de verbo auxiliar. Aí a banca
pede a mesma coisa. Ela diz, em qual das seguintes frases é igualmente constatável a presença de um verbo auxiliar? Ou seja, verbo auxiliar é aquele que aparece numa locução verbal. Tem que ter locução verbal. Se não tiver locução verbal, não tem verbo auxiliar. Em outras palavras, eu vejo que essa banca aí é uma banca boa, ó, né? Repare, ela não perguntou diretamente, ela perguntou indiretamente. Indiretamente, ela quer que você marque a alternativa com locução verbal. Resposta, letra D. Eu penso que você deveria estudar mais. Tá vendo esse deveria estudar mais? Tá vendo esse deveria estudar? Isso aqui é uma locução verbal. E na locução verbal, o último verbo, você já domina isso, é o verbo principal, e o outro verbo é o auxiliar. Entendeu? Nas outras alternativas, não havia locução verbal. Ó, na letra A, só há um verbo, sermos. E depois o outro é. Não há locução verbal. Locução verbal são 2 ou mais verbos juntos. Ó, na letra B, qual era o verbo? Vou. Na letra C, salvou. Na letra E, fizeram. Então, em nenhuma das outras alternativas havia locução verbal, entendeu? Agora, quer subir de nível mesmo? Pegou então essa daí? Resposta letra D, né? Na letra D, a locução verbal é deveria estudar mais. Tudo bem? Adri, como é a FEPESE? Gente, há muitos anos que eu não vejo a FEPESE. Eu me lembro de que a FEPESE era trash. Anos atrás, ela se enrolava muito, trocava gabarito, tinha problema, mas eu não tenho visto provas recentes da FEPESE. Nossa, desenterraram essa banca. Eu me lembro de que ela fazia muito concurso e ela se enrolava demais. Não sei como está agora. Muito importante você também ir conhecendo a sua banca. Depois que você pega essa base aqui, até você consegue ter discernimento sozinho. Às vezes você olha e você já mapeia a banca sozinho, depois que você vai pegando essa experiência, sabe? Ó, eu vou para a questão 5 agora, eu quero voar alto com você, porque o cara que sabe mesmo, acerta a questão da FGV e da FCC. Ó, vamos pro topo com a questão 5. FCC fazendo prova para Tribunal Federal sai de baixo. Olha o estrago que ela faz aí, ó. Ela traz um trecho, isso sim, ó, vou subir de nível com você. Ela traz um trecho e pede que você marque a alternativa correta. Olha o que ela diz. Observa-se que na construção do período acima se empregou o verbo poder como auxiliar do criar, criar como auxiliar do prevalecer, motivar como auxiliar do prevalecer, criar como auxiliar do verbo poder, poder como auxiliar do prevalecer. Ou seja, ela está brincando de quê? Ela está brincando de locução verbal. Está brincando de locução verbal. Você já sabe, quando uma banca pergunta se um verbo é auxiliar do outro, ela está querendo que você ache a locução verbal. Entendeu? É o jeito dela, inteligente, de fazer essa pergunta. Vou repetir. Ela quer que você ache a locução verbal. Qual dessas alternativas aponta para uma locução verbal no texto? Vamos lá. Na letra A, poder, verbo poder. Ó, o poder está aqui, possa. Esse possa é auxiliar do criar? Leia comigo, ó. Possa, o espírito que motivou Alfred Nobel a criar sua notável instituição, o espírito de fé e confiança, de generosidade e fraternidade entre os homens, prevalecer. Olha isso! Lembra que eu disse que pode haver coisinhas entre o auxiliar e o principal? Entre o auxiliar e o principal pode haver elementos. Nesse caso aí, foi elemento pra caramba. Ó, muita coisa. Olha como houve um distanciamento do auxiliar e seu respectivo principal. A locução verbal é possa prevalecer.
Possa o espírito que motivou Alfred Nobel a criar sua notável instituição, o espírito de fé e confiança, de generosidade e fraternidade entre os homens prevalecer. Na ordem direta ficaria, o espírito possa prevalecer. Pronto, a banca queria saber quem era auxiliar de quem? Resposta, letra E. Olha isso, gente. Você entendeu? E isso é FCC. A gente vai ver de outras bancas, já vi CESP, eu coloquei CESP aí também, coloquei várias. Mas você viu o nível da FCC? Então ela aproveitou uma estrutura em que o auxiliar se distanciou enormemente do principal, entendeu? Então, você teria que ver que isso aqui é uma locução verbal. Quando você coloca na ordem, dá pra ver, o espírito possa prevalecer, entendeu? Aí as outras automaticamente estão eliminadas, né? Entendeu? Que coisa, né? Foi? Tudo bem? Muitas coisinhas e afins. É isso aí, Dani Trindade. Entendeu? Mas por isso que eu digo, o cara que sabe, depois ele só se acostuma com a banca dele. Mas ele sabe, ele domina. Eu vou fechar esse vídeo, antes da gente ir para o último vídeo, para a última bateria, eu vou fechar esse vídeo com essa questão fácil para você ficar animado. Questão 6, acerca do excerto acima, assinale a alternativa incorreta, a banca que era incorreta, quanto ao que se afirma sobre o que está destacado. Então, olha o que está destacado, venha comigo, Leia desde aqui. Considera que a informação serve de referência para quem vai comprar. Tá vendo esse vai comprar? Esse vai comprar é uma locução verbal. Tá bom. Aí você vai marcar a incorreta. Letra A. A expressão em destaque indica uma circunstância futura? Sim, porque vai comprar é igual a comprará. Quem comprará? A ideia de futuro, tá certo a letra A. B, o verbo auxiliar está conjugado no tempo presente do indicativo? Sim, o auxiliar é vai, né? Ele vai. Então, é terceira pessoa do presente do indicativo. Tá linda. C, a expressão destacada é uma locução verbal? Sim, já falei que sim. Filme de terrores. Resposta, letra D. Comprar é verbo auxiliar? Não, tá errado isso daí, Resposta, letra D. Comprar é verbo principal, tá bom? Comprar é verbo principal. Viu? Não erra mais isso. Vambora, vou rodar uma vinheta e agora, no próximo vídeo, a gente vai continuar treinando. Só que a gente vai treinar com verbos impessoais. Vamos treinar com questões de verbos impessoais. Vamos lá.